Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Olá, você que nos assiste aí pelo YouTube, dos mais diversos lugares, todos sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando o livro de Gênesis, trecho a trecho, e hoje nós estaremos vendo o dilúvio. Você vai ver coisas muito interessantes aqui. Ok, vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse estudo. Feche seus olhos, pense naquelas pessoas por quem você quer interceder. Lembrando que nós estaremos orando pelos aniversariantes Flávia, Edna Tenório, Alzira, Leonardo, Heloísa, Zilda e Patrícia, e pelos casais que estão fazendo aniversário de casamento, Nina e Jorge, Marcos e Isabel de Paula, Alexandre e Vivian. Sempre lembrando de orar pelos enfermos. Oramos pela Rejane, Marilac, Rosa, pelo Jorge Lima e pelo pastor Ismael, da Igreja Batista de Queimados. Orando pelos pastores e missionários, pelos profissionais de saúde e orando pelo nosso Brasil, pedindo a Deus salvação para o povo do Brasil, pedindo transformação e restauração da nossa pátria. Vamos orar também pelos líderes, por aqueles que nos governam, por todos eles. Vamos orar por eles. E você pode participar das obras sociais que são levadas a contento pela nossa igreja. Nós distribuímos cestas básicas para as famílias que estão em necessidade, leite em caixas para o Lar Batista do Idoso, em Campo Grande. Fazemos também doações para a Chácara dos Profetas, que ali ajudam homens a abandonar a dependência química. Você pode cooperar. Por exemplo, uma cesta básica tem um valor de R$ 57. Você vai ver aí os dados bancários da nossa igreja. Coopere. Lembre-se também que nós estamos nos reunindo de forma presencial às 10h30, todos os domingos, culto matinal. E você pode estar lá também, na rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador. Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Suplico a tua unção sobre nós, Senhor. Que esse estudo, que essa palavra possa calar profundamente nos nossos corações, possamos aprender, discernir e ouvir a tua voz através do estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ler hoje um texto que está em Gênesis 7, a partir do versículo 17 até Gênesis 8, versículo 5. Ok? Vamos começar em Gênesis 7, versículo 17. O texto diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos
que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes dos abismos e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Muito bem, aqui nós temos uma descrição do momento e do tempo de duração do dilúvio. Vamos vendo aí, versículo a versículo. 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Muito bem, 40 dias certamente foi o tempo de torrencial chuva e também do brotar as águas dos abismos, como diz a Bíblia. Como expliquei na semana passada, por exemplo, quando há determinados movimentos tectônicos, isso pode elevar as águas dos oceanos de uma forma estupenda, como na formação de tsunamis nós vimos recentemente, né? E aqui diz que esse dilúvio, essa grande precipitação e grande ascensão de águas, durou 40 dias sobre a terra. Isso não quer dizer que todo o dilúvio tenha durado apenas 40 dias. Há várias maneiras de se encarar todos esses tempos que aqui foram decorridos, e as teorias ou os cálculos mais aceitos dão um tempo de dilúvio, de uma forma geral, de 371 a 382 dias. É um tempo bastante extenso, né? E o texto, a partir do 18, vai mostrando que predominaram as águas, cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. A arca, como nós vimos, era apenas como se fosse uma grande caixa de 150 metros por 24 metros, com aproximadamente 15 metros de altura. Ela não tinha navegabilidade controlada, ela vogava sobre as águas, ela estava simplesmente flutuando, sendo uma tábua de salvação para aquele povo todo e para aqueles animais. O texto no 19 vai dizendo e nos ensinando que as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Muito bem, então era uma extensão muito grande, provavelmente todas as áreas habitadas estavam cobertas de água. E o texto diz que prevaleceram as águas sobre todos os montes. Não ficou uma porção de terra seca ali onde houve o dilúvio que permitisse alguém se salvar. Aqueles que riram de Noé, aqueles que fizeram pouco caso dele, não entraram na arca e agora estão inexoravelmente mortos, não é? O versículo 20 diz que 15 côvados acima dos montes prevaleceram as águas, os montes foram cobertos. Isso quer dizer que alguma coisa em torno de 7 metros de água ainda havia sobre o pico ou o cume dos mais altos montes daquela região. E o texto vai dizer que pereceu ou morreu toda a carne que se movia sobre a terra. Houve realmente uma extinção em massa do elemento humano, de todos os seres viventes, todos que se moviam sobre a terra. Foi o juízo de Deus. O versículo 22 vai dizer algo interessante. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Vocês lembram, um pouco antes, quando nós estudamos Gênesis 2,
o que estava dito lá em Gênesis 2:7, volte um pouquinho aí. Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aquele fôlego de vida que foi soprado por Deus no homem, o fôlego de vida que foi dado aos seres viventes, né? Ali Deus criou toda forma de vida, agora é retirado por Deus. Tudo, versículo 22, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Versículo 23 começa dizendo: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. É um juízo radical de Deus sobre todo o ser vivente. É realmente um juízo radical, não é verdade? Eu quero convidar você a lembrar o seguinte: nós gostamos muito de lembrar de Deus como o Deus de amor, e é verdade. Ele é o Deus de amor. Já lembrei isso algumas vezes, mas nós não podemos esquecer de que de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. Que Deus é realmente maravilhosamente bom, é gracioso. Mas olha o que nos diz Romanos 11:22. Deixa marcadinho aí, com a fitinha. Venha comigo para o Novo Testamento, Romanos 11:22, que é algo que nós precisamos lembrar. Romanos 11:22. Estou chegando lá, você de repente já chegou. Romanos 11:22 nos lembra algo muito importante no iniciozinho desse versículo. Ele nos lembra que: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A severidade de Deus. O versículo continua e diz assim: para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Então, nós muitas vezes esquecemos que Deus é bom, gracioso, mas Deus é severo. E aqui a severidade de Deus está sendo demonstrada claramente aqui. Agora, quero lembrar algo também interessante no Novo Testamento sobre esse episódio tão radical, esse juízo radical. Lembre-se o que está posto lá em Mateus 24, 37 a 39. Venha comigo. Mateus 24, de 37 a 39. O dilúvio é lembrado aqui e é uma mensagem importante para nós. Mateus 24, do 37 ao 39, que diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha! Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia nos diz que um juízo tão extenso, um juízo tão radical como este que houve ali naquele momento em que Deus reinicia a história da humanidade através de Noé, o justo, aquele homem que andava com Deus. Da mesma maneira acontecerá quando Jesus voltar. Um juízo radical, um juízo extenso que se coloca sobre toda a raça humana. Um juízo de Deus. Por isso é importante que nós jamais nos portemos como se portavam os homens no tempo de Noé,
bebiam, comiam, casavam, não estavam nem aí. Mas aí fechou-se a porta da arca. É interessante que a figura da arca é também uma figura alusiva. Ela faz um link com a figura de Cristo no futuro. Nós vamos chegar lá. Então agora vamos ler o versículo 24 do capítulo 7, que diz que as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. O versículo 8 começa de forma muito interessante. Perdão, o capítulo 8 começa de forma muito interessante. 8:1. Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Primeira coisa que nós temos aqui é essa frase: lembrou-se Deus de Noé. Queridos, isso é graça. Isso é graça. É graça de Deus. Ali estava Noé, que era um homem que tinha pecados também, embora comparativamente aos da sua geração era um justo. Este homem foi motivo da lembrança graciosa de Deus. Deus se lembrou de Noé, mas não se lembrou dos seus pecados. Encobriu os seus pecados. Não é? Lembre-se que o versículo 24 do capítulo 7 dizia, anteriormente a esse, as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. O que quer dizer que elas subjugaram a terra. Possivelmente havia correntezas fortíssimas, havia ondas, havia destruição, havia morte, logicamente. Era um predomínio daquelas correntes furiosas das águas. Mas agora o texto diz que lembrou-se Deus de Noé, de todos que estavam ali, e o versículo diz que Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Aqui nós temos a vontade de Deus, a ação voluntária de Deus sobre Noé e sobre todos aqueles que estavam dentro daquela arca, e é acalmada aquela correnteza, aquela fúria das águas pela ação divina. E podemos pensar que esse vento conduziu aquela arca para o lugar em que Deus desejava. A vontade de Deus está aqui se manifestando, não mais na tempestade, mas agora na condução de Deus quanto à história, a semente da história que vai se formando aqui. O versículo 2 diz que fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Vontade divina manifesta. Versículo 3, as águas iam se escoando continuamente, né? Talvez se escoando para os mares, talvez se escoando para dentro da terra, da mesma maneira que nós vimos que anteriormente as águas caíam das comportas do céu e surgiam dos abismos da terra, dos vales. Agora Deus, nesse seu movimento, ele providenciava que as águas fossem se escoando. Versículo 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Essas montanhas de Ararat, elas tinham alturas que variavam de 4.300 a 5.300 metros, alguma coisa assim. Montanhas muito altas, o que significa que a quantidade de água era imensa. Essas montanhas de Ararat, elas existem até hoje, ficam hoje numa área que nós poderíamos ver com proximidade da Armênia, que é
uma região, a região da Armênia, né? E as águas foram baixando, foram baixando. Lembre-se que no início desse texto de hoje havia uma alusão ao fato de que as montanhas estavam cobertas com ainda mais 7 metros de água aproximadamente, mas agora o texto vai nos mostrando que as águas vão minguando. E o versículo 5 nos diz que em cujo primeiro dia apareceram os cimos, as pontas, os topos dos montes. Começa a baixar agora as águas do dilúvio. Na próxima semana, nós vamos ver quando Noé passa a fazer testes para testar como estariam as águas distantes dos seus olhos, em locais mais distantes, e ele começa a soltar pássaros para que eles vão e voltem e ele possa, com isso, fazer uma avaliação de como estava a situação do dilúvio. Ok? Na próxima semana, nós vamos ver Noé soltando um corvo primeiro e depois soltando uma pomba. Vamos então agora orar, agradecer a Deus, vamos seguir em frente, vendo, ouvindo, comentando essa história magnífica do livro de Gênesis. Feche seus olhos. Senhor Deus, somos gratos a Ti pelo Teu amor e suplicamos, Senhor, que a Tua palavra vá cada dia mais se sedimentando na nossa mente, nos nossos corações e, conhecendo a Tua palavra, possamos Te conhecer melhor. Abençoa, Senhor, a todas estas pessoas que estão sintonizando aqui conosco. Abençoa os aniversariantes. Abençoa, Senhor, te peço, aqueles que estão enfermos. Abençoa o nosso Brasil, os dirigentes do nosso Brasil. Pai, eu te peço, profissionais da área de saúde tão preciosos, pastores, missionários. Abençoa aqueles que agora foram alvo da oração de todos que estão nos assistindo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo. Tudo isso, Pai, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom estar com vocês. Nós estaremos nos vendo nos próximos programas. Lembre-se que nós estamos num momento de transição, transicionando várias das nossas atividades para a forma presencial, mas certamente estaremos sempre com você no Oração e Ação, estaremos com você no Oração e Ação Estudo Bíblico, Oração e Ação Jovem, ainda que de forma alternada, semana sim, semana não. Estaremos também com Oração e Ação Kids e os cultos dominicais. Nossa escola dominical está prestes a passar a acontecer presencialmente e você poderá estar conosco. Durante a semana nós vamos estar anunciando de forma mais detalhada com a orientação do diretor da escola dominical, o irmão Milton Bahia. Então, nós estaremos aí avisando você, nós vamos fazer essa transição de forma suave para que quando chegar novembro nós já estejamos com tudo reorganizado. Deus abençoe você, nos vemos no nosso próximo programa.